Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 23 de abril, cuja leitura do dia em Atos 8 e também Josué versos 3 a 5. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser muito importante. Atos 8, versos 9 a 12. Nós vamos falar sobre as ilusões do mundo gospel. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Muitos se chamam pelo nome do Senhor. Acreditam que não mais estão no engano do mundo e que agora conhecem a verdade. E afinal, provavelmente sabem João 8,32 de cor, recitado aí no meio da política nos últimos anos, de forma distorcida, claro. E também João 14,6. E entendem que se levantaram a mão para Jesus, então agora não estão mais no engano. Só que aí, muitos, apesar disso, têm andado iludidos sobre o que é seguir a Cristo. Por quê? Eu chamo isso de as ilusões do mundo gospel. Porque quando nós estamos conscientemente no mundo, quando conscientemente sabemos que estávamos no mundo, nós vemos que estávamos iludidos, enganados, longe de Cristo. Só que quando nós supostamente abraçamos a fé, nós podemos ainda estar iludidos. Não mais com o mundo, mas com o que se pintou do que seria a vida cristã. Na verdade não é, e eu chamo aqui de gospel. Na verdade, gospel é a palavra para se referir a evangelho, na língua inglesa. Mas aqui no nosso Brasilzão é um nome mercantil, vamos chamar assim, mercadológico. E nós não podemos nos enganar em relação a essas ilusões. Mas vamos olhar para o contexto, caminhar no contexto aqui. Jesus, ele havia ordenado que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, conforme a promessa do derramar do Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 1, versos 4 a 8, nós vemos isso. Agora, eles já haviam sido cheios do Espírito Santo, okay? Capítulo 2, versos 1 a 4, e testemunhavam em Jerusalém. Até aí tudo bem. Os discípulos perseveravam unidos, aquele famoso Atos 2,42, caíam na graça do povo e começavam a ser perseguidos, inclusive. Vemos isso. Após uma perseguição dessas, em que
Pedro e João vão para o meio da igreja, relatam a perseguição que tiveram, e eles oram unanimemente, não pelas adversidades em si, mas para que mesmo em meio às adversidades eles tivessem ousadia para perseverar na missão de testemunhar. Bom, se o desejo deles era continuar testemunhando, e o revestimento de poder era para quem? Era para que fossem testemunhas. O que eles fizeram? O que aconteceu? O Espírito Santo os encheu novamente. Atos 4, 23 a 31. E eles continuaram testemunhando apenas em Jerusalém. A igreja viveu experiências extraordinárias com Deus, começou a se organizar melhor com a instituição da diaconia. E agora, nos versos 1 a 3, o diácono Estevão, 1 a 3, sendo o primeiro Marte, capítulo 7, vimos um pouco dele na reflexão passada, alguma coisa a respeito, dentro do discurso dele de defesa, ele sendo o diácono Estevão, sendo o primeiro Marte agora, nós vemos nos versos 1 a 3 que vem uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e já estava na hora deles testemunharem além dos limites geográficos da cidade, conforme a ordem de Jesus. Qual tinha sido a ordem de Jesus? Para que eles testemunhassem em Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. Então, havia chegado esse momento, versos 1 a 3. E também Saulo consentiu na morte dele. Consentiu, e no verso 58 do capítulo 7, texto Lucas relata que as testemunhas colocavam suas capas aos pés do Saulo. Consentiu na morte dele, verso 1, capítulo 8, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Confesso que eu fiquei tentado a compartilhar sobre perseguição mais uma vez, por conta aqui já do relato de Saulo, mas eu entendi do Espírito Santo que não era para falar sobre isso. A partir do verso 4, um outro diácono, Filipe agora, foi além do ministério que ele exercia, assim como Estevão, não só servia as mesas na diaconia, e foi além do ministério que exercia e revolucionou Samaria por meio da pregação do Evangelho, autenticada com os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Verso 4, Atos 8. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O Evangelho chegou ali, autenticado por sinais. Dos versos 25 em diante, depois, conduzido pelo Senhor, o Filipe passa de um pregador da multidão em Samaria para um pescador de um homem no caminho de Jerusalém para Gaza, que estava deserta, e esse homem era o eunuco etíope. Filipe faz com que aquele homem compreenda o que ele estava lendo de Isaías 53, anunciando o Evangelho, que é Cristo, batiza aquele homem que desejou ser batizado, e no verso final do capítulo, verso 40, Filipe é conduzido pelo Espírito Santo a pregar em outras diversas cidades. Mas algo aconteceu enquanto Filipe estava em Samaria. Versos 9 a 12, nós lemos inicialmente,
que diante da palavra de Deus, a ilusão das trevas, ela recua. O engano não tem vez, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. Então, por mais que exista a ilusão das trevas, um pretenso poder, uma força nisso, quando o Evangelho entra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Assim como as trevas recuam com a entrada do Evangelho, e aí especificamente nessa questão de ilusão, artes mágicas, lembrei-me, por exemplo, da igreja em Éfeso, Paulo em Éfeso, Atos 19, 8 a 20. Vamos ver o que aconteceu lá. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que haviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, pregação do Evangelho, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, autenticando a pregação. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava com 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Por meio do quê? Da pregação do Evangelho autenticada por sinais e maravilhas. As trevas nas artes mágicas recuaram. Esse montante aqui, se nós trouxermos dos 50.000 peças de prata, dá uns bons milhões. Eu já fiz essa conta, outra oportunidade, uma mensagem que eu tenha pregado, não me lembro qual exatamente, mas é um bom dinheiro, milhões, tá? Da quantidade de livros de magia que eles tinham em casa. E eu não sei se você... Sinto-me impelido pelo Senhor a dizer isso. Se você tem livro de magia dentro de casa, joga no lixo. Queima, melhor dizendo. Destrua. Joga no lixo não, destrua o livro. Queime, se possível. Há pessoas que brincam com o ocultismo, brincam com coisas de bruxaria, de satanismo, de Wicca. Não brinque com isso. Arrependa-se em nome do Senhor Jesus e destrua esse material. Queime, se possível, tá? Não jogue fora apenas não. Queime, destrua, desfaça, se necessário. Não brinque com isso. Outro exemplo, nesse exemplo anterior, da questão da Diana dos Efésios, o maior templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o mundo todo entregava como oferta os governantes, né, mundiais, colunas de mármore revestidas de ouro, algumas, em exaltação a essa entidade. Um outro exemplo é viagem missionária na primeira,
de Paulo. Ele vai para Pafos, e lá em Pafos acontece o seguinte, Atos 13, 5 a 12. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador, e haviam atravessado a ilha até Pafos. Acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, principal ali, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, e aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui, né, mas Deus não mudou o nome dele, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Mais um exemplo das trevas recuando diante da pregação do Evangelho autenticada por sinais e maravilhas. E foi o que aconteceu em Samaria. Só que aí o verso 13 mostra algo pra gente. Mas como crescem em Atos 8, tá? Mas como crescem em Filipe, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ou seja, aquele que antes fazia artes mágicas que iludiam o povo, agora ele havia se convertido. Então, não é incomum que algum antigo instrumento das trevas, algum instrumento do diabo, para o engano, nessa área sobrenatural, também torne-se participante de uma comunidade religiosa. Você ficou muito famoso em décadas passadas, testemunho do ex-bruxo fulano de tal, testemunho do ex-bruxo que fazia trabalhos para artistas de televisão tal. Por aí vai, você já ouviu muito. E aí era algo concorrido, algo assim que causava um frisson, né? Enfim, não é incomum. Dos versos 14 a 20, nós vemos que essa expectativa ela não combina com a realidade da vida cristã diante do confronto bíblico. Supostamente adere à fé, começa a participar de uma comunidade religiosa, de uma igreja local, e fazendo parte, a expectativa que tem no coração não combina com a realidade da vida cristã. E diante do confronto na palavra de Deus, a pessoa vê que, na verdade, ela está diante daquilo que está na mente, no coração dela, de ilusões do mundo gospel. Não mais as ilusões do mundo, não mais aquilo que o mundo necessariamente oferecia, mas aquilo que a vida religiosa poderia oferecer. Antes, Simão iludia o povo, dizendo-se grande portador do poder de Deus. Agora, ele estava iludido com o maligno desejo do seu coração, querendo continuar a se fazer grande. Antes, ele se fazia grande, dizendo-se portador do poder de Deus. Agora,
ele procura ser alguém reconhecido, iludido pelo seu desejo maligno. Verso 14, Atos 8. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aí, eu vejo, nesse contexto já de Pedro, João e Samaria, eu vejo aqui as ilusões do mundo gospel. Eu encontrei aqui no texto pelo menos 12 ilusões do mundo gospel. 12 ilusões. Primeira, é a partir do verso 13, quando o texto diz: E creu até o próprio Simão, e sendo batizado. O que acontece? A primeira ilusão é de seguir a multidão, porque o versículo 12 diz que antes eles, que agora eles criam em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. E se batizavam homens e mulheres. Ué, a galera tá indo? Eu vou também. A primeira falácia, ilusão, gospel, é seguir a multidão. É não querendo ser o diferente, ficando sem religião, acompanhando uma tendência. Tá na moda ser crente? Você também. Tá na moda fazer participação com cantores gospel? Vou fazer também. Tá na moda dizer que é de Jesus? Vou dizer também. Tá na moda botar faixa 100% Jesus na partida de futebol? Vou fazer isso também. Há uns 10 anos atrás faziam isso. Não sei se o menino é da faixa, não acompanho. Mas uns 12 anos atrás fazia. Alguns aí faziam. Tá na moda compartilhar versículo bíblico no status? Vou compartilhar também. Status que eu digo qualquer rede social. Tá na moda botar um pseudo louvor que toca na rádio, dentro de casa, quando eu me vejo em situação difícil. Tá na moda dizer que no dia seguinte que participou de um evento gospel, de um show grande aí gospel, tá na moda, vou participar também. Seguir a multidão. E talvez, não sei se é o seu caso, que assiste esse vídeo, mas talvez você esteja só seguindo a multidão e de verdade não aderiu à fé em Cristo, não de verdade se uniu a Cristo por meio da fé. E aí, seguindo a multidão, você caiu numa ilusão desse mundo gospel de muitos que se dizem de Cristo. E aquela tal igreja, olha a multidão que participa, tem reunião o dia inteiro, vários horários, todos os dias, estão todas elas abarrotadas, que multidão, vou para lá também. Seguindo a multidão.
tá cheio, tá bombando, eu vou para lá. E, pô, aquele evento maravilhoso, vai estar todo mundo lá, vou participar também, seguindo a multidão. Segunda ilusão do mundo gospel me entenda bem, tá? Espero que eu não atrapalhe o Espírito Santo nessa hora. Segunda ilusão, viver e respirar atividade na igreja. Viver e respirar atividade na igreja. Pode tacar pedra no teu irmão. Pode tacar pedra no seu irmão. Quando eu vejo aqui na parte B, no verso 13, ficou de contínuo com Filipe. Ficou de contínuo com Filipe. Uma das versões diferentes que eu li, fala até, usam palavras mais assim, até mais contundentes em relação a esse ficar de contínuo. Qual é o problema? É errado participar de todos os cultos na igreja? Não, é certo. No meu entender, é certo. É certo participar, correto participar de escola bíblica, culto de oração, culto de ensino, culto de doutrina, culto evangelístico, domingo, culto ao Senhor, ou o nome que tiver na sua igreja, participar de células, de grupos pequenos, de grupos de vida, encontros e outros nomes que talvez tenham. É errado participar de alguma atividade extra que tenha, específica para jovens, ou para tratar de casais, ou alguma coisa específica das crianças, algum seminário de algum estudo, algum ensinamento específico, em dias e horários específicos, palestras. Não é errado querer participar de tudo. De jeito nenhum. Pelo contrário, é corretíssimo. Qual é o problema disso? O problema, eu já vi vários exemplos de pessoas que esquecem de cuidar das outras áreas da vida. Não cuidam do casamento, da educação dos filhos, não cuidam da saúde, não cuidam da vida profissional. Tem gente que falta trabalho para participar de coisas da igreja. Já ouvi pastores incentivando isso. Tem de tudo por aí. Tem de tudo. Então, é errado participar das atividades todas? Não. É errado descuidar das outras áreas. Que Deus te deu. Eu não estou falando para você ficar lustrando o seu carro, emperequetando a casa, viajando para passear. O mês tem 4 domingos, às vezes 5. Você passa 2 domingos viajando e acha que isso é normal. Não, isso é errado. A não ser que tenha razão para isso. Você trabalha viajando. Aí é diferente, entendeu? São coisas diferentes. Mas para você espairecer, passear... não, porque eu estava na festa do amigo. Estava na celebração lá do almoço em família, a festa, família grande. Aí você tem as 3, 4 festas no mês que comprometam as atividades na igreja. Então, tem algo errado nisso. Mas descuidar é problemático. Já vi irmãs, por exemplo, deixa a casa toda revirada, toda bagunçada, toda revirada, e aí quer participar do culto. Aí quando chega em casa, às vezes o marido ainda não é convertido, ela se converteu antes do marido, e aí o marido reclama, ela acha que está sendo perseguida pelo diabo através do marido. Pode ser?
O diabo pode até intensificar isso na pessoa. Mas você bobeou, né, minha irmã? Seja sincero. Ei, maridão, você que descuida das coisas de casa, não dá atenção, aí a varoa, a mulher de Deus, e aí só foca nas coisas da igreja, aí quando a esposa pede atenção, você acha que está sendo perseguido? Não é, né? Vamos, né? Convenhamos que não é perseguição, não é? Hein, papai e mamãe? Quando dá atenção para os filhos e deixa que a internet da vida, e as TVs, e a escola, e os cursos, e os colegas, os vizinhos, colegas vizinhos cuidem da educação do filho, aí quando dá problema lá com o filho, não é perseguição do diabo, né? Convenhamos. O diabo pode potencializar cada uma dessas situações, mas você sabe que foi você que deu mole, bobeou. Você que não estava atento no cuidado que você precisava cuidar. Não cuida da saúde, só se desgasta e não para cuidar da saúde. Tá errado. Tem que cuidar. E por aí vai. Pessoas que deixam de trabalhar para dizer que estão indo fazer a obra. Querendo ser sustentado pela igreja. Complicado isso, hein? Isso é uma ilusão, uma outra ilusão. Querer viver e respirar as atividades na igreja deixando de cuidar de importantes áreas da vida. Terceira, deslumbrar-se com o sobrenatural. Eu nasci espiritualmente numa igreja de raiz pentecostal, uma Assembleia de Deus, que veio de uma Assembleia de Deus tradicional, na cidade aqui de São Gonçalo, e o pastor iniciou o trabalho enviado por essa igreja, e a igreja o emancipou, tá? E aí, nessa emancipação, alguns elementos da liturgia assembleiana não tinham, sendo até adotava no nome, né? Ministério, Igrejas Renovadas, mas uma igreja que cria na diversidade dos dons, no batismo no Espírito Santo e por aí vai. Então eu nasci numa igreja assim, acostumado com oração em línguas, com palavras de conhecimento, de sabedoria, e acostumado. Não muito acostumado com corinho de fogo, lá não tinha, né? E não curto muito mesmo, nunca gostei. Mas uma igreja que veio de uma raiz pentecostal. Depois, por todas as igrejas que eu passei, todas elas, não foram muitas, mas as duas igrejas que eu passei depois, dois ministérios, também carismáticos, criam que os dons espirituais são atuais. O ministério onde eu faço parte agora também, Igreja Bíblica Cristã. Porém, corre-se um grave risco de nós nos deslumbrarmos com o sobrenatural. O versículo 13, na parte C, diz: vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Aí, às vezes, o problema é que nós ficamos deslumbrados com o mover. Todo culto tem que ter mover. Se não tiver mover no culto, não foi bom. Ver aquela palavra rasgando o coração, Espírito Santo falando no meio do povo ali, usar a linguagem carismática, Deus bradando no meio do arraial. Mas não teve aquele mover no final, com aquela oração no final,
aqueles 15 minutos, meia hora de oração no final, aquele mover, não teve. Ah, não prestou. Aí a pessoa fica deslumbrada com o sobrenatural, tem que ouvir anjos todo culto. Eu já ouvi anjos em culto, inclusive na igreja onde congrego, aqui em São Gonçalo, Igreja Bíblica Cristã de São Gonçalo, em pelo menos 2 cultos eu me lembro, um deles muito especial, todos muito especiais, mas um especial porque a palavra marcou muito naquele dia, e uma palavra por meio da qual, inclusive, por meio da publicação na internet, um jovem ouviu a pregação do Evangelho, meu pastoralo, e rendeu a sua vida a Cristo. Eu me lembro daquela quarta-feira como se fosse ontem. E naquele dia nós ouvimos um som diferente cantando conosco na parte final do louvor, como se tivesse aberto um canal dimensional diferente que só podia ver dos céus, ali cantando com a gente. Mas todo culto nós vamos ouvir coisas assim? Não. Todo dia nós vamos ficar deslumbrados com o sobrenatural? Não. Então a terceira ilusão gospel que eu vejo aqui é deslumbrar-se com o sobrenatural e não deleitando-se no Deus que tem todo o poder. O deleite é no mover, mas o deleite não é o Deus do poder. Você está entendendo? Quarta, ser pragmático. É a quarta ilusão. Verso 18, parte A, vou dar um salto aqui. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, ou seja, ele viu que a forma com que Deus estava batizando no Espírito Santo era com os apóstolos impondo as mãos. Só que nós já vimos em algumas reflexões passadas do derramar do Espírito Santo com eles unidos, em oração, por meio de pregação. Então, não tem método para o Espírito Santo. E aí, nós queremos ser pragmáticos, observando métodos e formas para que as coisas funcionem. Para funcionar, para eu ver algo caminhando, eu tenho que seguir essa metodologia. Metodologias para discipulados, para cuidado de casamentos, para que casamentos sejam eternos. Quem tem ouvidos, ouça. Métodos de educação de filhos, de instrução para pais, para solteiros. Métodos. E formas. Vamos querer colocar Deus numa caixinha agora? E muitos desses métodos, eles fogem da palavra. Então, a quarta ilusão que eu vejo é esse pragmatismo, é querer ser pragmático. Vou fazer algo para que dê certo, na expectativa de que deu certo antes, vou fazer agora de novo. Deu certo lá na outra igreja, vou fazer aqui também. Deu certo com meu amigo pastor, vou fazer aqui também. E não é assim, ok? Quinta ilusão: tentar barganhar com Deus. Isso aí você conhece, sabe, direto aí, documentado em vídeos, inclusive. Versículo 18, parte B. Vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então, há aqueles que tentam barganhar com Deus por meio de votos, de campanhas, de sacrifícios, desejando obter algum benefício espiritual ou até material mesmo, de coisas do seu cotidiano. Eu já ouvi, é triste, mas eu já ouvi uma pessoa que eu tenho respeito, carinho, admiração,
considero um homem de Deus, mas eu já vi, por exemplo, a pessoa querer se engajar numa campanha interdenominacional de oração, com o coração de que ouviu Deus falar, que cuidando dessa campanha de oração, disse que ouviu a voz de Deus, e por meio de conduzir essa campanha de oração, seria enriquecido. Eu ouvi dessa pessoa mais de uma vez. Tenho respeito, carinho, admiração, considero homem de Deus. Mas, peraí, eu vou servir numa campanha de oração, conduzindo, liderando uma campanha de oração, com irmãos de igrejas diferentes, intercessores de igrejas diferentes, de ministérios diferentes, umas igrejas locais diferentes, você me entendeu? Com o intuito de enriquecer, isso é barganha. Vou servir para ter esse benefício, isso é barganha. Aqueles que ofertam, com a expectativa de receberem tantas vezes mais, isso é barganha. Sexta, olhar para si mesmo. Verso 19, parte A, dizendo: dai-me também a mim esse poder. Dai-me também a mim esse poder. Veja aqui um olhar para si mesmo, colocando-se no centro, sendo egoísta. Dai-me também a mim. Eu quero, é para mim, eu quero. Quando você se coloca no centro, você está sendo egoísta. Sétima ilusão, versículo 19, parte B. Para aquele sobre quem eu vejo que ele queria continuar manipulando, desejando influenciar as pessoas conforme o seu querer. Quantos não são aqueles que tentam fazer isso? Oitavo, desejar destaque, verso 19, parte C. Eu puser as mãos, recebo o Espírito Santo. Ou seja, eu puser as mãos, são as minhas mãos. Então aí sendo soberbo, almejando posição especial, buscando realização pessoal para cobrir frustrações da vida. Nono, desprezando as coisas de Deus, nona ilusão, verso 20, parte B. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E aí trata princípios espirituais com irreverência. Décima, versículo 21, parte A. Não compreender o Evangelho. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. E a palavra aqui é Logos. Mesmo que tenha sido exposta a pregação fiel das Escrituras, tem gente que não entende o Evangelho. É por isso que está essa bagunça que está no meio da igreja. 11, não temer a Deus. Versículo 21, parte B. Porque teu coração não é reto diante de Deus. E aí, não teme a Deus, permanecendo de qualquer maneira, achando que faz parte do corpo de Cristo, mesmo na prática do pecado, com um coração que não é reto diante de Deus. A igreja é amor, 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 amor. Não confronta o pecado. Vai para o inferno, se for praticante do pecado. Tem que ser dito. E 12º, encerrando. Terceirizar a vida espiritual, quando o texto diz aqui, orai por vós por mim ao Senhor. Orai vós por mim ao Senhor. É ele que tem que se arrepender, mas transfere a responsabilidade pessoal, pegando carona na comunhão de outros com Deus. E como? Como então abandonar essas ilusões? Verso 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.